E eu me pergunto se até certo ponto a gente não querer que seja uma religião seja uma forma também da gente querer se afastar e colocar de uma forma superior às demais. Porque assim, a ciência não nos considera científicos. A filosofia não nos considera uma filosofia. Mas a religião nos considera uma religião e a gente quer cair fora dessa. Bem-vindo ao nosso podcast espírita. Discutimos temas gerais do espiritismo e da vida, sem pretensão de sermos donos da verdade. Trazemos embasamento doutrinário, mas também nossas percepções pessoais. Estude e busque direto nas fontes e sinta-se à vontade para discordar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Vibe Espírita, seu podcast semanal sobre espiritismo. Eu não estou sozinho, estou aqui com meu amigo Adriano Romão. E aí? Ai, vocês não sabem como que é difícil não rir. Eu ouvi, eu já respondi, pô. Com 45 minutos de delay. A internet tá ruim lá. E Lorenza Prete. Não, pô, eu tô ouvindo. Não existe barreira pro amor, existe final para a dor. Sei que junto de ti não há medo. Não existe barreira pro amor, existe final pra essa dor. Sei que junto de E a música que você está escutando aí no começo do episódio é a música A Barreira, do Daniel Silva e do Eduardo Braga. A gente vai deixar o link aqui na descrição, caso você ainda não conheça. Fica aí a nossa recomendação cultural de música espírita da semana. E antes da gente ir pro episódio de hoje, vamos ver no que deu o episódio anterior, né? O que a galera comentou, o que a galera achou. Porque a sua participação é muito importante, então você pode sempre entrar em contato com a gente aí. E agora a gente vai ler alguns comentários. Lê pra gente aí, Lourenço. Comentário da Isadora Beatriz, maravilhoso. Só ontem eu ouvi 2 vezes. Deveria ser pauta obrigatória para discutir na evangelização dessa semana. Temos ainda o comentário da Simone, que diz pra gente, muito bom. É essencial esses debates para que o movimento espírita possa se fortalecer. O João mandou pra gente um Mara. E o Teu mandou pra gente um ótimo e um parabéns aí pelo trabalho. Obrigada pelo carinho, galera, e pelas respostas. Faz muita diferença pra gente ter essa interação. Inclusive, a gente quer interação em todo episódio. Então, você pode comentar aqui no Spotify, pode mandar um áudio no direct do Instagram, pode comentar no post do Instagram, qualquer lugar que a gente vai estar de olho e traz aqui pro episódio. E todo episódio a gente também tem uma enquete no Spotify, a gente deixou no episódio passado lá se você já pensou em largar o movimento espírita. E aí tinha 3 respostas positivas e uma negativa, né? 5 pessoas votaram não e 9 pessoas votaram que sim, tá? Por motivos diferentes aqui, tinha alguns motivos lá que você podia assinalar, mas assim, já é quase o dobro, né? De pessoas que votaram, que pensaram em largar e pessoas que nunca pensaram em largar. Sortudas são essas pessoas que nunca pensaram em largar, né? Tão firme aí no... focados. Vocês que nunca pensaram em largar, estão chegando agora no movimento espírita, porque isso é importante. Só pra saber, assim, esse feedback também é uma informação importante aí pra gente saber. Se não, eventualmente, né? Não, brincadeira. Continue no foco aí. Não largue a mão de Jesus. Dito isso, vamos para o tema de hoje. Então, o nosso tema de hoje, a gente vai trabalhar um pouco sobre espiritismo. É religião? É uma doutrina? É uma filosofia? É uma ciência? O que é então? Vocês querem começar com sim ou não, para ver se alguém aqui acredita ou não acredita que é religião? Você, Adriano,
É religião ou não é? Me dá um sim ou não, pra começar. Ah, eu vou dizer que não, mas eu vou justificar meu voto depois. Lorenza, Vitor, sim ou não? sim. E eu também vou justificar depois. Porque hoje eu vou ser o advogado do diabo. Hoje eu vou botar lenha na fogueira. Eu não quero responder. É porque é tão relativo, né? Eu posso ficar com talvez, porque a gente fica com todas as respostas. O que vocês acham? É, Justo. concordo. Depende, né? Nem um talvez, é um depende. Quando a gente pensa em religião, eu vou pegar já a definição do Diário do Palhano, que é um diário que eu gosto muito, é o Diário de Filosofia Espírita, de Lamartine Palhano Júnior, que é um pesquisador espírita bem conhecido, tem muitos livros publicados. E ele traz o seguinte pra gente, que religião, com sentido próprio, culto prestado aos deuses, prática religiosa, e fala um monte de coisa. E aí, ele diz o seguinte, crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais, consideradas como criadoras do universo, e como tal, devem ser adoradas e obedecidas. 2. A manifestação de tal crença por meio de doutrina e rituais próprios, que envolvem, em geral, preceitos éticos. 3. Virtude do homem que presta a Deus o culto que lhe é devido. 4. Reverência às coisas sagradas. 5. Crença fervorosa, devoção, piedade. 6. Crença numa religião. E aí, quando eu vejo todas essas questões ligadas à crença, a dogmas, a cultos, isso eu confesso que me afasta um pouquinho do que a gente trabalha ou gostaria de trabalhar no espiritismo. Quando a gente pega esse conceito de religião que é conhecido, se a gente jogar no dicionário, tá lá escrito que é dogma, que é sempre prestação a cultos e tudo mais. Envolvem rituais, envolvem sequências de coisas que são um pouquinho mais rígidas. Isso é o modelo que a gente tem hoje de religião. Para mim, o espiritismo ele se afasta disso, ou deveria se afastar. Aí é o que a gente diz, o movimento espírita tá bem lá. Se você acha que é impossível começar uma palestra sem fazer uma prece, você não tá fazendo nada diferente de um católico, um bandista, um evangélico. Você tá seguindo uma série de rituais. Você já parou para se perguntar por que em várias salas de reunião mediúnica a luz é vermelha, mas em algumas é verde? Ou em algumas é amarela? Se você... Porque todos estão de branco. Tem uma casa espírita lá na minha cidade que todo mundo vai de branco no tratamento espiritual. Então, isso aí, então eu não vou nem... O que eu quero trazer aqui são mais questões do dia a dia, coisas que a gente sempre faz. Eu acho um absurdo começar e terminar uma palestra sem fazer uma leitura de um livrinho. Por quê? O problema não é fazer, mas a gente sabe o porquê? Porque o convite do espiritismo, ele tem muito a ver com o motivo. Para muito além do que a gente está fazendo, o que importa é a razão e o propósito. O espiritismo, como que ele surge, né? Acredito que não vai ser novidade para a maioria das pessoas, mas ele surge a partir do dia que um pesquisador francês, muito renomado, com vários artigos e livros publicados, resolveu pesquisar qual era o rolê sobrenatural, aparentemente, que estava rolando ali nos fenômenos das das mesas girantes. A partir disso, ele desenvolve várias hipóteses. E ele percebe que ele estava conversando com inteligências. Quando ele percebe que ele estava conversando com inteligências, ele começa a fazer perguntas de caráter filosófico, ou seja, uma metodologia científica e perguntas de caráter filosófico. E o que ele recebeu como resposta foram conteúdos valorizando a melhoria moral. Então, para cada problema que ele jogava, para cada situação que ele colocava, para cada exemplo bizarro, assim, de que é Deus, a canibalismo é errado, se a pessoa não tiver tanta consciência, tá lá, tá tudo. O cara fez mais de 1000 perguntas e se divertiu com isso. E muitas delas tinham caráter filosófico. A maioria delas tinha caráter filosófico. E o que a gente viu foi, bom, as respostas elas têm um cunho moral muito forte, muito importante. Aí a gente começa a perceber que o espiritismo ele foi moldado a partir de ciência e filosofia em que percebemos que isso era moral. O que acontece também nesse processo das respostas? Muitas respostas são alinhadas com o que a gente tinha de cristianismo. Muitos trechos, inclusive, antes de começar um capítulo do Evangelho, tá lá um pedacinho da Bíblia. Ou seja,
Mas a gente pensa logo, cristianismo, poxa, cristianismo, via de regra, religião. Ao tentar utilizar disso, a gente percebe que o espiritismo se assemelha muito aos preceitos cristãos. Por isso, nós, espíritas, somos cristãos. Então, para finalizar, assim, o que eu quero dizer, e principalmente, acho que foi a Lorena que falou que gosta muito do conceito de religare, né? Ela mandou um áudio pra gente, respondendo se ela considerava espiritismo religião ou não. E ela disse que sim, inclusive, pelo conceito do religare. E eu acho que meio que é ele que me faz pensar que não é uma religião propriamente dita. Para mim, o espiritismo é uma doutrina científico-filosófica. Doutrina, por falta de nome melhor, uma doutrina científico-filosófica que, a partir desse pilar, dessas duas vias, eu começo a fazer o processo de religar-me a Deus. E nesse processo, nesse religare, somos uma religião. E é por isso que eu gosto muito do conceito que Palhano traz também no dicionário, que é logo abaixo, que é religião espírita. Ele fala o seguinte: o espiritismo não é propriamente uma religião instituída, mas uma religião natural. O que isso significa? Que naturalmente, após uma pesquisa científica e com perguntas de cunho filosófico, encontramos o processo de nos ligar a Deus e por isso somos uma religião. Mas não uma religião cheia de dogmas, preceitos e coisas prontas e engessadas, mas uma religião natural. Uma religião que se chega por conclusão, porque a partir do momento que a gente começa a compreender e colocar o espiritismo em prática nas nossas vidas, não existe possibilidade da ligação com Deus não acontecer. Essa ligação, esse religamento, ele é natural. E aí, para finalizar a minha enorme fala aqui, meu monólogo, ele traz o seguinte: religião natural, que nasce naquele que leu os seus princípios e entendeu a natureza divina, tornando-se assim uma pessoa religiosa. A chamada religião espírita vem de consequência dos aspectos científicos, filosóficos e morais da doutrina espírita. Não se deve substituir o aspecto moral do espiritismo pelo aspecto religioso, pois que não é a mesma coisa. Moral é a lei e regra do bem proceder. Religião é a relação com a divindade. Eu entendo quando nós espíritas, muitos espíritas tentam fazer essa diferenciação do espiritismo ser ou não religião. Inclusive, na concepção da palavra espiritismo, vem a palavra doutrina, né? E eu entendo também que Kardec, de forma alguma, quis fundar mais uma religião. Só que, partindo do ponto de vista de sociedade, a gente tem que analisar o conceito da palavra, religião. E de todas as descrições, Aurélios, que eu li, o que mais coloca o espiritismo um pouquinho para fora disso é dogma, né? Porque é uma coisa que a gente não tem muito, porque a gente tá... O espiritismo é uma religião. O espiritismo é uma ideia progressista. É uma ideia que sempre vai evoluir, não vai existir dogmas. A gente sempre vai tentar achar a solução de forma racional das coisas. E foi Leon Denis que disse que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E por que nesse ponto eu acho que o espiritismo ele foge um pouco da religião? Porque o espiritismo, ele não quer ser uma coisa à parte, né? A ciência está aqui, a religião está aqui. Essas coisas nunca vão se misturar. A maioria das religiões não querem ter essa mistura porque elas acham que de alguma forma vai descredibilizar uma palavra sagrada, um texto sagrado, um conceito que eles acreditam há milhões de anos. Só que a gente não pode ficar só preso nessa concepção, não, porque tem gente inteligente em todos os lugares, em todas as religiões. Tem gente que consegue conciliar ciência, vida social, religião, da mesma forma que nós tentamos fazer enquanto espíritas, né? Isso não é uma coisa puramente espírita. Mas por que Leon Denis disse isso? E eu entendo que aí nesse ponto a gente foge um pouco, porque a gente quer que o espiritismo não, os conceitos da natureza espiritual, eles não sejam uma coisa de fé, de crença, mas sim eventualmente uma coisa que vai estar intrinsecamente ligada à realidade, né, à ciência.
De tal forma que quando ele fala isso, será o futuro das religiões, não é que vai existir o espiritismo no futuro, mas é que os conceitos espíritas nada mais vão ser do que a realidade. Né? A gente vai saber que existe a vida após a morte, a gente não vai ter dúvida disso, a gente vai entender mais a evolução de uma forma muito mais profunda e não mais uma questão de fé, de crença. Né? Não é que vai existir religiões no futuro. Pelo contrário, vai ser o mundo, vai ser a natureza, a realidade, a ciência. Assim, esse rolê da religião do futuro, eu até concordo com você, mas... Não, inclusive eu acho essa fala um pouco prepotente, igual muitas falas espíritas, tá? Eu não tô pegando essa fala pra mim, eu só fiz uma citação. Não, mas é porque ela, assim como várias coisas, elas são super relativas, assim. Ela é muito relativa, na verdade, como várias outras coisas. E, na real, ela vazia e solta do jeito que a gente soltou aqui, ela não significa absolutamente nada. Ela não significa nada, porque em cada contexto que você colocar, ela vai significar uma coisa diferente. Mas eu acho que a questão pra mim, quando a gente trata de religião, é a seguinte. Pra mim, a religião, ela é uma ligação com a divindade. E isso é uma coisa pessoal e não institucional. Por que que isso, assim, nas igrejas é uma coisa institucional? Se você for na igreja evangélica, por exemplo, eles vão dizer que a igreja é a noiva. Não, a igreja, ela não é uma pessoa. A igreja, ela é um todo, sabe? E é importante que a gente tenha essa noção de coletivo. Mas eu acho que o espiritismo, ele traz uma proposta muito mais individual. Não que menospreze o coletivo, mas traz pra gente as responsabilidades. O nosso progresso, o estar estacionado, o quão a gente sofre. Tudo isso é responsabilidade nossa. Tudo isso é fruto de escolhas individuais. E aí a gente tira a religião do âmbito institucional e traz para o indivíduo. Não que a instituição não seja importante, as casas espíritas, inclusive, são importantes. Assim como as igrejas são importantes e qualquer outro tipo de templo que nos ajude a trabalhar essa relação com a divindade. E aí, quando eu li isso a primeira vez, começou a fazer muito sentido na minha cabeça. Em como a gente tem cada vez mais prezado por instituições e acreditado que a única forma de se vincular a Deus está relacionada àquilo. E isso tem muito a ver com o nosso último episódio. Porque a maioria das pessoas desiste por causa do movimento. E o movimento, ele geralmente está ligado a instituições. E as instituições, elas são falhas. Mas se a sua ligação com a divindade, com Deus, é maior e para além disso, talvez aqueles 4 que votaram na nossa enquete já tenham construído isso muito bem, né? Então, religião para mim é muito mais em relação a uma questão pessoal do que realmente institucional. E assim como eu disse que essa frase era uma frase prepotente, inclusive os espíritas têm muitas frases e comportamentos prepotentes em relação às outras religiões. E eu me pergunto se até certo ponto a gente não querer que seja uma religião seja uma forma também da gente querer se afastar e colocar de uma forma superior às demais. Não, é uma possibilidade, Vitor. É por isso que eu falei que a gente tem que saber pelo que a gente está lutando e o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. É o mesmo rolê da lâmpada vermelha na sala mediúnica, ou verde, ou amarelo, ou azul. É a mesma coisa do rolê da prece no começo da palestra. Se você tá lutando por espiritismo não ser chamado de religião só para ele não ser chamado de religião, isso não é nada. Isso não diz muita coisa. Porque religião não é uma coisa ofensiva. Eu só não percebo que é a proposta do espiritismo. E muitas vezes, como a maioria de nós vem de outras religiões, aí de fato religiões, a gente marca essas características. O espiritismo em si é muito novo. A gente carrega tudo que a gente tem de aprendizado e de divindade e de tudo religioso de outros lugares. Isso tem feito com que as casas espíritas tenham perdido o caráter de estudo dela. Enquanto as reuniões mediúnicas continuam muito fortes, a gente vê poucas pessoas interessadas em sentar e estudar, em fazer uma pesquisa profunda, em desenvolver ciência e filosofia na casa espírita. Sempre tem um grupo de evangelho, segundo o espiritismo, nas casas espíritas. Mas vai ver quantas casas espíritas tem um grupo da Gênese, por exemplo, que é o nosso lado aí mais científico. Quantas discutem céu e inferno, que traz várias filosofias sobre punição e tudo mais. Aonde? Onde a gente está vendo isso? A gente se perde. A minha preocupação, pelo menos, em dizer que o espiritismo é uma religião e ponto,
se encontra exatamente em estarmos numa sociedade que tem um conceito de religião muito bem definido, sabe? E esse conceito, quando a gente só ouve que é uma religião, que é uma religião, que é uma religião, perde, não é suficiente para vivenciar o que a gente traz aqui no Espiritismo. Eu vou trazer alguns pontos aqui pra gente poder, enfim, acrescentar nessa discussão. E eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é, por exemplo, o conceito de dogma, né? Já que a gente diz que o Espiritismo não tem dogmas, o conceito, pelo menos, que é mais claro, que se tem numa pesquisa rápida no Google sobre dogma, é que é um ponto fundamental de alguma coisa, de uma doutrina religiosa, por exemplo. E é alguma coisa que é apresentada como certa e indiscutível. E no Espiritismo a gente não tem essa questão. Porque todas as coisas dentro do Espiritismo, elas são discutíveis. A gente pode questionar todas as coisas. E, segundo o preceito de Kardec, de que se a ciência avançasse para contradizer o Espiritismo, que a gente seguisse com a ciência, embora a gente também use essa frase com muita prepotência, né, dizendo que até hoje nunca descobriram nada que contradiga o Espiritismo, mas enfim, seguindo esse preceito de Kardec, de que a gente siga a ciência, então não existe nada no Espiritismo que seja indiscutível. A gente pode discutir sobre todas as coisas, nenhum conceito no Espiritismo é absoluto. Então, o Espiritismo não traz dogmas por esse motivo, né? E aí, se a gente for seguir um pouco mais nesse conceito, a gente vai chegar nas religiões, né, nos conceitos de religiões, e aí esses conceitos de religião vão trazer conjunto de crenças, né, conjunto de dogmas, conjunto de, enfim, de pessoas reunidas em prol de uma... Eu vou usar a palavra seita, mas não é bem esse termo, né? Mas em prol de alguma doutrina, enfim. E aí a gente pode entender que talvez o Espiritismo não encaixe nesse conceito justamente por conta das questões dogmáticas que a gente tenta não carregar, né? Que o Espiritismo não possui, mas que os espíritas têm bastante, mas que o Espiritismo não possui. E aí, a gente chega por último, né, tentando trazer um paralelo aqui, que o conceito de doutrina, por exemplo, que o Espiritismo sendo então uma doutrina, o conceito da doutrina não está ligado à doutrinação, de você ser cego, né, e não enxergar aquilo que estejam te passando e você não conseguir raciocinar sobre os conceitos, enfim, os ensinamentos que te tragam. O conceito de doutrina, na verdade, é um conjunto de ideias, né? É um conjunto de ideias fundamentais que alguém transmite. Ou seja, a doutrina espírita é o conjunto de ideias acerca do conceito espiritismo, né? Acerca do mundo dos espíritos. Que os espíritos trazem pra gente esses conceitos, essas ideias. Então, a doutrina, o espiritismo, ele se encaixa nesse termo de doutrina por conta disso, né? E aí, o que eu penso em relação a ser ou não uma religião? Eu entendo o espiritismo como uma doutrina científico-filosófica, como a gente já levantou aqui, mas principalmente como uma filosofia de vida. O Espiritismo ele traz conceitos, como a Lorenza bem pôs, que são internalizados individualmente. Então o Espiritismo, para mim, ele não se encaixa no conceito de religião, porque eu não preciso ter as mesmas ideias que as outras pessoas. Se a gente fosse trazer, por exemplo, a religião espírita, né, a religião espírita teria um conjunto de ideias e todas as pessoas deveriam concordar com esse conjunto de ideias para ser espírita, por exemplo. E eu entendo que
o Espiritismo ele traz sim um conjunto de ideias que são os preceitos do Espiritismo, né? Tipo assim, ó, que existe um Deus único, que existe o mundo dos espíritos, traz a comunicabilidade dos espíritos, traz pluralidade das existências, traz o conceito de diversos mundos habitados. Esses são preceitos do Espiritismo. Porém, a gente pode sentar e conversar sobre esses preceitos e termos opiniões diferentes sobre esses preceitos e termos descobertas diferentes a partir desses preceitos. Então, eu enxergo o Espiritismo nesse âmbito religioso muito como o que está no aspecto que Palhano trouxe no dicionário dele, de que, para mim, existe a moral espírita e não a religiosidade espírita. Eu acho que eu concordo com o termo de ser uma religião natural, mas o fato de ser naturalmente uma religião, pra mim não entra no conceito de que o Espiritismo sabe? A consequência não traduz o efeito. O efeito o Espiritismo é uma doutrina científico-filosófica. A partir dessas ideias que Lorenza pontuou muito bem, é que se entende que a gente pode se religar a Deus. Mas, se eu não me religar a Deus, então eu não sou religioso. Nesse conceito de religare. Se, mesmo estudando o Espiritismo, entendendo da comunicação dos espíritos, dos espíritos, se ainda assim eu não me conecto à divindade de alguma forma, eu não sou religioso, porque eu não consegui cumprir essa última etapa da ponte entre eu e Deus, sabe? Então para mim, o conceito, ele para na doutrina científico-filosófica. Então, para mim, e aí, o que seria essa doutrina científico-filosófica, né? É uma doutrina que estuda a ciência, é pautada na ciência, que discute filosofia e entende o mundo como um conjunto de regras, onde existe um conjunto de regras morais e que, por consequência, a gente segue essas regras morais de acordo com o nosso desenvolvimento, de acordo com a nossa desenvoltura. Porque a gente pode ter moral, né, a moral cristã, e pode ter uma moral que não seja boa, uma moral que, né, mas a moral sendo o conjunto de regras do bem proceder, a gente pode ter um bem proceder rústico da antiguidade, onde o bem proceder era você brigar pelo seu espaço, onde você dava olho por olho, dente por dente, ou você pode ter uma moral cristã, né, que já é o refino da moralidade, que é você já entender o seu próximo, que é você se colocar no lugar das outras pessoas, que é você amar os seus inimigos. Essa é a moral cristã. Então, eu entendo o Espiritismo dessa forma. E pra mim, o que faz sentido é a gente analisar individualmente o que é o Espiritismo para cada um. Então, tem pessoas que vão enxergar no Espiritismo justamente esse conceito religioso de se religar a Deus, de estar próximo a Deus, enfim, de seguir um conceito e dogmas a partir da casa espírita que você frequenta, ou da ideia que você tem de Espiritismo. Mas isso tudo é individual. Isso tudo vai depender de cada um, vai depender de cada casa espírita, e a gente não consegue mensurar o impacto disso na vida de cada um, a não ser a pessoa própria. O que isso significa na vida de cada um, sabe? Então, sei lá, eu acho que pra mim a gente traça mais ou menos o conceito de espiritismo dessa forma. Não sei se também faz sentido pra vocês. Mas você entende que o termo doutrina não exclui a religião? É doutrina porque é um conjunto de ideias provenientes dos espíritos. Está na etimologia da palavra. Mas isso não exclui a possibilidade de ter dado origem a uma religião. Esse conjunto de ideias provenientes dos espíritos. Então, mas é que para ter dado origem a uma religião é algo que obedece um checklist. Então, mas todo conceito tem uma complexidade de nuances. Não é porque a gente está fora de um que a gente não necessariamente não é.
Não, tudo bem. Se você quer pegar e dizer que se aproxima muito do conceito, o que eu tava querendo dizer é o seguinte: existe um checklist para você categorizar qualquer coisa. Somos mamíferos. Qual a diferença da gente para uma baleia ou para um leão? Tem alguma coisa que categoriza isso? E aí, mesmo que a gente esteja numa mesma categoria grande, pode ser que nas nuances a gente se separe. Então, assim, o que define uma religião? Tem que ter todos os checks ali para ser uma religião? Se não tem, talvez o espiritismo seja. Se tem 3 pontos principais que fazem uma religião, se você não tem os 3 pontos principais, você não é uma religião. Não importa o quão você se assemelha a isso. Então, acho que aí a questão ela fica muito mais profunda em termos de definição do que faz algo ser uma religião. Porque o conceito de doutrina é o seguinte, como o Adriano já disse, como está no dicionário é o seguinte: conjunto de princípios que servem de base a um sistema científico, filosófico, político ou religioso. Essa é a definição. Por isso que eu acredito que o espiritismo ele se assemelha muito mais a uma doutrina do que a uma religião em si. Mas toda religião não é uma doutrina também? Eu não sei, não tenho certeza. Me parece que sim. Mas não é porque você é uma coisa que você é necessariamente a outra. Porque senão não precisa de 2 termos. Mas outra percepção que eu tenho que é a seguinte: você citou classificação de espécies. A gente tem que entender também que não é porque uma espécie se definiu como tal coisa, todo o resto definiu ela como essa coisa. Não é porque os mamíferos acham que eles são mamíferos que eles vão ser mamíferos. Então, do ponto da sociedade, se você não fosse espírita, você conseguiria enxergar o espiritismo como não sendo uma religião? Não, peraí, os caras acreditam em Deus, os caras acreditam em vida após a morte, e não é uma religião? Como assim? Porque assim, a ciência não nos considera científicos. A filosofia não nos considera uma filosofia. Mas a religião nos considera uma religião e a gente quer cair fora dessa. Sim, primeiro que a gente tem que estudar qual que é a necessidade de pertencimento tão forte, né? Alô, terapeutas. Por que a gente tem que pertencer necessariamente? É uma coisa a ser trabalhada. Não, eu fico perguntando, me perguntando, por exemplo, a maçonaria entraria em qual conceito? Tipo assim, tem um grupo de pessoas que acreditam em determinadas coisas e... Não, Seita. então, só que é uma... Vamos dizer assim, seria uma seita muito mais organizada, em alguns aspectos, muito mais fechada, o espiritismo é mais aberto, sabe? Eu acho que depende... Eu acho que a forma como a gente enxerga o espiritismo, ela tá muito condicionada a como que o espiritismo chegou no Brasil e como que ele é forte religiosamente falando aqui dentro. O Brasil é um país extremamente cristão, é um país extremamente religioso. Então as pessoas elas possuem uma necessidade de pertencimento, como a Loresa disse, e também elas procuram alguma coisa que faça um sentido para a própria existência. Então, eu sendo, sei lá, eu sendo de uma outra religião, eu enxergo que os conceitos que essa religião me traz não me satisfazem, eu quero procurar uma outra. Quando a gente chega, por exemplo, no espiritismo, a gente acaba se assemelhando e trazendo ideias e trazendo práticas de outros lugares. O espiritismo, no Brasil principalmente, assim, eu não conheço como ele é lá fora para saber como que ele se propagou, mas no Brasil, o espiritismo ele se assemelha muito às práticas de outras religiões, muito porque nós estamos vivendo, sei lá, as segundas ou terceiras gerações espíritas. O espiritismo, ele não chegou... Tipo assim, ele não nasceu aqui, então a maioria das pessoas que são espíritas... A maioria não, né? Mas uma parte das pessoas que são espíritas hoje, elas não são espíritas de berço. Estamos tendo uma grande quantidade de espíritas de berço agora, mas o espírita de berço, ele não é uma população que você fala assim, nossa, todo mundo é espírita de berço. Não. Você tem uma porcentagem
grande de pessoas que entram no espiritismo depois de mais velhos e começam a analisar o espiritismo e falam, olha, esses conceitos fazem sentido para mim. E continuam seguindo o espiritismo. E aí vem as práticas do espiritismo, buscam semelhanças com as práticas de outras religiões e continuam propagando essas práticas dentro do espiritismo, sabe? Então, eu tenho uma crítica muito forte justamente por que a gente não faz ciência dentro da casa espírita? Antigamente, em algumas casas espíritas, isso era certo de ter. Você tinha muitos pesquisadores fazendo estudos de fenômenos mediúnicos. Estudos mesmo de materialização, de transporte, fenômenos de transporte. Tinham muitos estudos em relação a isso. Eu não sei se se a gente chegou em determinado ponto em que a gente não tem mais o que tirar de ensinamento e já está documentado uma grande parte dessas coisas, ou se a gente foi se afeiçoando com a prática espírita de uma forma tão superficial que os estudos aprofundados eles foram deixando de existir. Porque é isso, assim, hoje em dia, você chegar num estudo aprofundado numa casa espírita que não seja um grupo de leitura, onde você senta e vai lá ler um livro que alguém escreveu e pensa daquela forma, é muito difícil. É muito difícil você chegar num grupo de Evangelho segundo o Espiritismo e não ser uma leitura ali do Evangelho e a discussão do que Jesus fez, deixou de fazer, sabe? Então, os estudos que eu tenho visto e participado ultimamente, nos últimos, 5 anos, talvez eles tenham tido esse caráter superficial que impede com que a gente seja mais crítico no processo. Eu sei que existem alguns estudos que têm propostas diferentes, que querem se aprofundar, mas uma boa parte das pessoas que participam dos estudos preferem essa superficialidade. Porque é cômodo, porque é simples, porque é fácil. E o espiritismo, o conhecimento espírita, ele pode ser simples, ele pode ser fácil, mas ele não pode ser superficial. Porque o simples e o fácil significa que a gente mastigou o conceito o máximo que a gente pôde. Superficial não, significa que a gente olhou a primeira coisa que apareceu e assumiu como verdade. Então, quando a gente pergunta, por exemplo, o que é Deus, eu não quero receber como resposta inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso eu já sei, isso eu tô cansado de saber. Isso você abre o livro dos Espíritos, a primeira pergunta tá escrita lá. A resposta é essa. Quando eu pergunto o que é Deus, eu quero entender o conceito de Deus, eu quero entender o que é ser inteligente, o que é a inteligência, o que é ser supremo, o que significa a supremacia, sabe? O que significa ser o máximo, o que é o que causa, o que é efeito, o que é primeiro. Eu preciso entender todas essas coisas para entender de fato o que é Deus. Se eu chegar aqui e disser que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e não entender nenhum desses conceitos de inteligência, de supremo, de causa, de primeiro, de coisa, se eu não entender nenhum desses conceitos, eu não entendo o que é Deus. E aí o que eu faço então? Eu replico o pensamento de Kardec. Eu replico a resposta dos espíritos. E a resposta dos espíritos e o pensamento de Kardec não é meu pensamento. Eu posso concordar ou discordar, mas não é meu pensamento. Partindo da ideia que fôssemos uma religião, o normal seria se a gente transmitisse esse conhecimento sem questionamentos. Né? Que a gente falasse, não, mas é isso mesmo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e é isso, ponto, acabou. Se você quiser entender Deus, você entende o que isso significa. Mas pra gente não é só isso. Não basta ser só isso. Se a gente se contenta com essa resposta, talvez a gente esteja estudando superficialmente o espiritismo. Mas aí eu acho que o conceito de religião, ele ficou meio assim, como se as pessoas não pudessem pensar, né? Pessoas que estão numa religião não pudessem questionar. Sabemos que existem coisas inquestionáveis dentro de cada religião, porque isso faz parte de coisas que de fato não podem ser questionadas. Em várias
religiões cristãs, por exemplo, o próprio Deus não pode ser questionado, isso é visto até como pecado e tudo mais. Mas aí é como se desenha cada religião, assim. Eu acho que meu ponto não é nem sobre a limitação das outras, é sobre o que a gente é de fato. Mas antes disso, eu queria acrescentar um ponto no que o Adriano falou sobre por que a gente não produz mais ciência na casa espírita. Eu acho que tem um terceiro fator aí, que é, hoje, o rigor científico é muito diferente. Então, para você dizer que você está produzindo ciência, meu amigo, não é só sentar e 10 pessoas dizerem que elas viram a caneta sair de uma, sei lá, de uma gaveta e entrar em outra. Isso não é mais suficiente. Um conjunto de testemunhas e um pesquisador de renome escrevendo não significa muita coisa cientificamente mais. Nós temos artigos que são padrão ouro, temos várias outras coisas. O que eu não acho que exclua a sua fala sobre superficialidade, porque tá superficial mesmo. E isso também é o que me preocupa. Isso é uma das coisas que fazem com que eu tenha vontade de gravar um episódio desse, perguntando se espiritismo é religião. Mas respondendo um pouco do que o Vitor falou lá atrás, a questão, Vitor, para mim, é que a gente tem que partir de um ponto. A gente sempre tem que partir de um ponto. Não foram todos os outros mamíferos que excluíram. Esse cara ele não é mamífero porque ele não era todos os outros. Pode ser que não, mas daí das duas, uma. Ou ele vai ser um mamífero, ou vão inventar um novo termo para ele. Kardec virou pro espiritismo e falou: você não é todo mundo. Tudo bem. A gente tem características, por exemplo, a gente tem mamíferos. Ai, meu Deus, será que eu vou falar besteira? Igual o ornitorrinco aí que põe ovo, é isso? Não lembro mais. É isso, exatamente. É isso, não é? A gente tem mamífero que põe ovo. E colocar ovo não é uma característica geralmente dos mamíferos. Então pode ser que o espiritismo seja um ornitorrinco? Pode ser. Mas o ato de mamar é uma coisa que é fundamental para o mamífero. Isso aí ninguém pode tirar, entendeu? O mamífero mama. Ele tem ali a mamãe dele em que ele vai mamar. Esse é o rolê dos mamíferos. A minha pergunta é, qual que é o rolê da religião? Aquilo que, se você tirar, descaracteriza completamente ela do que ela é. Porque se a religião... O que eu quero dizer é o seguinte, se a religião ela tá necessariamente ligada a uma instituição ou ligada a alguma coisa muito material, ela perde um pouco o propósito dessa ligação com Deus. Se eu não frequento uma igreja, por exemplo, eu posso dizer que eu sou religioso? Eu posso dizer que eu estou numa religião se eu não frequento lugar nenhum? Porque para mim o que é primordial, assim, no termo religião, é a ligação. E se essa ligação, ela tá atrelada de uma forma inseparável de alguma instituição, para mim, se isso é uma obrigação para o nosso conceito de religião hoje aqui do planeta, o espiritismo ele não é uma religião, porque ele é para além de estar relacionado a algum dos conceitos que a gente tem hoje, porque é uma relação íntima com Deus. E isso não significa que isso não possa mudar, porque esse é exatamente o rolê. Uma das coisas que você falou porque pode ser que não seja. Show! Se não for, a gente repensa. Porque por enquanto o que a gente tem de definição é isso. E aí a gente pode dizer, ele flerta ali com a religião por várias características que se assemelham. Mas ele é ou não é? É por isso que a gente está discutindo isso aqui. Porque se tivesse realmente uma resposta fácil e fechadinha, não tinha porquê, né? Vocês concordam que é o tipo de discussão que é, tipo assim, extremamente interessante do ponto de vista de reflexão pessoal, mas que na prática não tem aplicabilidade nenhuma na vida das pessoas? Não concordo. Se vai ser ou não uma religião. Por quê? Primeiro, por questões políticas. Religiões têm vários benefícios, inclusive isenção de impostos, por exemplo. Então essa definição ela é muito importante. Ela é muito importante para manter, por exemplo, uma casa espírita que tenha baixa renda em pé. Então daí a gente já tira que tem uma importância até material, ser ou não ser religião. E eu acho que outro ponto todos nós, independente de um dicionário, a gente carrega um conceito de religião. A gente carrega isso porque nós somos um país religioso, como o Adriano destacou muito bem. Ele falou isso muito bem, nós somos um país religioso. Um dos mais do mundo. Exato. Então o conceito de religião, ele mora no coração de cada um aqui que está conversando e que está ouvindo esse podcast. Nós temos esse conceito. E você chegar
numa casa espírita ou aqui numa plataforma digital e falar, olha, eu não acho que espiritismo é religião, isso causa determinado impacto. E esses impactos, eles são importantes para a gente se movimentar. Eles são importantes para a gente se movimentar caso a gente queira ser considerado uma religião e caso a gente não queira ser considerado uma religião. Porque ser considerado, de novo, está extremamente ligado, profundamente ligado com o conceito. E o conceito aqui, a gente escolheu um do dicionário. Mas eu nem sei se na política eles usam o dicionário para definir o que é religião ou não. Se a isenção de impostos veio porque, segundo Aurélio, entendeu? Eu não sei. Quem que deu a entrada pro espiritismo ser considerado religião? Isso foi feito de forma natural? As pessoas começaram a falar, eu sou espírita, e o IBGE começou a marcar isso como religião? Isso foi, sei lá, a FEB que deu uma entrada no ministério de não sei o que e falou, não, a gente é religião sim. Eu não sei. O que fez com que a gente tivesse marcado nas estatísticas como religião? Mas não, realmente, não é isso que me incomoda. O que me incomoda não é alguém falar, ai, nossa, você é religião sim. Não é a teimosia. É o que isso traz. E principalmente o estar acomodado com a falta de reflexão em cima disso. Porque tudo que nos define, a gente precisa questionar. Tudo que nos define, a gente precisa perceber se a gente quer que nos defina. Por que o Adriano falou do conceito de Deus, do que é Deus? Porque, coitado, se você já viu algum estudo nosso, você sabe que a gente vai palavra a palavra no dicionário com mais 200 outras referências para tentar entender essa resposta que todo mundo dá da boca para fora e não significa nada. Porque você quer me matar, eu ir no estudo e alguém perguntar assim, que é Deus? E aí todo mundo responde em coro, né? A resposta padrão. E aí a próxima pergunta da pessoa é, mas que é Deus para você? A maioria das pessoas não responde a definição. E aí quem tá dando estudo fica meio chateado comigo, porque eu falo, bom, pra mim Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas mesmo. Ele é isso mesmo. Ele é isso mesmo. Ele é... Um dos motivos de eu ser espírita hoje é o como as respostas fazem sentido. Não quando eu leio, não quando eu ouço, quando eu estudo. Hoje eu percebo que o conceito de Deus, graças a essa resposta, ele não vai contra a ciência. Ele não vai contra. Porque a gente tá falando de lei de ação e reação, por exemplo. E aí, se você pensar só de forma superficial, tô trazendo muito rápido aqui, toda vez que você voltar, você chega em Deus. Então, beleza, eu vou chamar Deus de causa primária, causa primeira. Gente, isso é de um significado. A gente diz que tudo é consequência daquilo ali, tudo é efeito daquilo ali. As coisas são muito fortes, as respostas são muito profundas. É por isso que a gente fica meio mexido quando a gente fica num grupo de leitura. Ler e ouvir aquilo ali, eu não sei mais se é suficiente pra gente preservar essas características científico-filosóficas. Porque o conceito que está enraizado na gente de religião é que a gente precisa ir, precisa frequentar, precisa fazer ali minimamente a nossa parte e meter o pé para casa. É assim que funciona. Não tô falando para todas as pessoas de todas as religiões, gente, mas pensa em todas as pessoas que vocês conhecem. Quantas agem diferente disso? Eu acho que a discussão de hoje, muito mais que o dicionário em si, ela é sobre o que a gente vive em relação à religião. E o fato é, o espiritismo, a casa espírita, ela não é um lugar a ser frequentado em que você vai obedecer o que está escrito por Kardec, entendeu? Porque o ato de você fazer isso já é contra tudo que Kardec falou. Todo o rolê, toda a pesquisa do cara, todo o hate que ele levou, toda a dedicação acadêmica, tudo isso é contra as bases ali do espiritismo, base mesmo. Então, eu acho, Vitor, eu entendi o que você quis perguntar, se isso é mesmo relevante, mas é porque eu realmente acho que é. Para muito além de só ter uma carteirinha de religião ou não. Isso eu também não acho relevante. Alguém olhar para mim e falar, você é religioso. Não é isso que é o problema para mim. A questão é o quão isso me afasta do que eu realmente devia estar fazendo, do que eu realmente deveria ser, de onde eu realmente deveria estar focado, entendeu? Sabe a impressão que me passa, assim, uma coisa que... Mais um dos motivos
pelo qual eu acho que os espíritos querem se colocar fora disso, eu me pergunto se a gente não acredita que não somos uma religião, porque assim, eu não me considero uma pessoa religiosa, e eu tô defendendo aqui o fato do espiritismo ser uma religião, mas eu me pergunto se a gente não acredita que não seria uma religião pelo fato de, assim, entre aspas, ser a verdade, ser realidade. Porque, tipo assim, todas as religiões, elas, na definição, creem. A fé também está intrinsecamente ligada à palavra religião, crença. Só que nós espíritas adoramos nos gabar que a gente não acredita, a gente sabe. A gente sabe que existem espíritos. Será que não é por isso também que a gente adora falar que não somos uma religião? Não é só se gabar. Não é só se gabar. Se você concluiu isso através de lógica, de estudo e de ciência, não é se gabar. É uma constatação lógica. E pra mim isso não é crença mesmo, não. Olha só, olha o conceito que eu brinquei aqui agora de Deus. Se eu tô chamando Deus de causa primária, se pra mim Deus é única e exclusivamente causa primária, isso não vai contra a ciência. Isso pra mim não é questão de crença. Você pode chamar isso de partícula, primeira partícula. Você pode chamar isso do que for. Talvez o que Deus significa pra mim vai ter que mudar em algum momento. Mas o conceito de Deus, ele não é fechado. Eu acho que esse é meu ponto, assim. O que você conclui a partir disso? Evolução, porque vocês acreditam... Não, eu não acredito em evolução. Evolução é uma coisa comprovada cientificamente há muito tempo. Tudo bem, evolução dos espíritos é outro rolê, mas evolução, tudo que já pisou nesse planeta ou foi em extinção ou evoluiu, irmão. Não tem caminho que não seja evolução. Isso não é comprovado de hoje. Evolução é um fato, não é uma crença. Então, assim, e eu não tô dizendo isso porque eu me acho superior ou porque eu me acho melhor, ou talvez seja também o meu orgulho falando e tudo mais. É possível. Somos orgulhosos, somos egoístas. Mas eu acho que você está atropelando uma das coisas básicas da ciência, de que é um fato até que não venha uma teoria que explica melhor ainda e perceba que estávamos errados. Exato, mas eu não tô atropelando isso. Mas a questão então eu não sei nada. Aí beleza, então entramos no campo de que eu não sei nada, porque vai do que você escolhe pra sua vida. Eu escolho, via de regra, seguir a ciência. É uma escolha minha, é uma escolha pessoal. Então, os saberes que são gerados, eles são gerados e comprovados pela ciência. Os saberes, eles envolvem isso. Não, mas uma coisa que é muito interessante é que o saber, ele é momentâneo. O saber do espiritismo, pelo menos na minha concepção, ele não é absoluto. Ele é momentâneo. Momentaneamente, o que se conhece sobre essas coisas diz que faz sentido que seja desse jeito. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de usar bastante como exemplo na mocidade, quando a gente dá estudo, é o modelo atômico. O modelo atômico. Por exemplo, você pegar o modelo atômico de Bohr, ele era um saber momentâneo quando se descobriu o modelo, sei lá, aquela partícula. É disso que eu tô falando. Então, e aí, hoje nós temos um conceito de modelo atômico diferente do que Bohr propôs. Mas o que Bohr propôs não foi descartado, ele foi aperfeiçoado. A ideia que era daquele jeito, uma bola maciça, não sei nem se foi Bohr que disse que era maciço, mas enfim, que o átomo era um negócio maciço e indivisível, não sei lá das quantas, esse conceito que foi utilizado pro próximo modelo atômico. E se descobrirem a partir de hoje um novo modelo atômico completamente diferente do que existe, e fala, não, o átomo não é dessa forma, ele é dessa outra, eles vão descobrir baseado no que existe. Baseado em tudo que a gente conhece como átomo, o átomo é dessa forma. Mas, de acordo com os experimentos que a gente fez e com tudo que a gente conhece, a gente sabe que não é dessa forma mais, é dessa outra que não tem nada a ver com aquela primeira. Mas a gente só vai chegar nesse novo conceito porque a gente tem esse antigo. Sabe? E a ideia do espiritismo é justamente essa. Você não joga um conceito fora, você aperfeiçoa o conceito que já existe. Então, O Céu e o Inferno é um livro interessantíssimo para você estudar o céu e o inferno. E o espiritismo, né, a gente fala que a gente não acredita no céu e inferno católico, por exemplo. Mas a gente
acredita no conceito céu e inferno que existe em qualquer lugar. O conceito de que o céu é um lugar, né, um estado onde as pessoas estão bem, estão plenas, e o inferno é um lugar onde você está perturbado e que você vai sofrer. Esses conceitos, eles existem. Eles existem, e dentro do espiritismo a gente explica isso com outras palavras. Mas a gente chegou a essas conclusões por conta do conceito católico, por conta do conceito das mitologias antigas. A gente construiu o conceito espírita baseado em coisas que já existiam. O Kardec, quando ele faz a introdução, ele fala, para coisas novas é preciso de termos novos. Ele trouxe, sim, termos novos. Mas uma boa parte, se não a maioria dos conceitos espíritas, eles são todos baseados em coisas que já existiam. Porque não se faz... Sócrates, Platão... não se faz ciência do nada, gente. Você precisa de uma base, né? Você precisa de uma base para você poder partir. Você precisa de um ponto de partida para poder fazer ciência. O espiritismo, ele não é um ponto de chegada. E isso é uma coisa muito importante. Quando a gente traz o espiritismo sendo o futuro das religiões, não sei o que lá, dessa prepotência que o espírita muitas vezes traz na fala, ele traz como se o espiritismo fosse um ponto de chegada, onde todas as religiões fossem culminar no espiritismo. Mas não é isso. Não é isso. O espiritismo, ele não é um ponto de chegada. Ele é o que a gente consegue enxergar como lógico, simples e que faça sentido. Faça sentido para a realidade de cada um. Então, uma coisa que eu gosto de perguntar é, por exemplo, existe espírita não praticante? Mas em outras religiões, às vezes a gente ouve esse termo, né? Eu sou católico não praticante, protestante não praticante. E, enfim, eu não tô aqui para entrar no mérito do conceito, mas no meu entendimento não existe espírita não praticante. Porque você é ou não é. Eu sou espírita, então beleza. Não é que você não está praticando o espiritismo. Se o espiritismo é um conjunto de ideias e uma filosofia de vida, e você pauta a sua vida baseada, enfim, nas suas crenças, naquilo que você enxerga como verdadeiro, o espiritismo, ele não tem como você praticar ou não praticar o espiritismo. Tem como você entender ou não entender, tem como você querer seguir ou não seguir. E, por último, eu vi uma vez num estudo que eu estava fazendo parte, trouxeram uma ideia muito interessante de que, por exemplo, na época de Kardec, existia, por exemplo, padre espírita, católico espírita. E você fala, pô, faz sentido isso? Você estar numa religião e ser espírita? Pelo conceito master, né, do que é ser espírita, que é aquele que... Se não somos religião, podemos ter uma religião e ser espíritas? Então assim, pelo conceito de que o espírita é aquele que faz um esforço moral para domar suas más inclinações, essas coisas todas, várias pessoas podem ser espírita. Nesse conceito aí, mas no conceito de entender pluralidade das existências, de entender de entender sobre o mundo espiritual, de entender sobre vida após a morte, isso não é um conceito espírita. Isso é um conceito que muitas religiões trazem com outros nomes. Então dá pra você acreditar, dá pra você pensar logicamente sobre os preceitos do espiritismo e não frequentar nenhuma casa espírita. Eu tava conversando esses dias com um amigo meu, com um colega meu que trabalha comigo, e ele trouxe vários conceitos, e eu falei, cara, no espiritismo eu enxergo isso como energia. Ele falou, tá, interessante. E aí ele tentou, tipo assim, por exemplo, trazer, por exemplo, magia. Magia existe? Eu falei, cara, depende, o que você conceitua a magia como o quê? Aí ele conceituou algumas coisas, eu falei, tá, beleza, eu chamo de energia. Pra mim, no espiritismo faz sentido que seja energia. Aí ele parou, pensou, olhou assim, falou, eu acho que energia é um termo que faz sentido pro que ele tava me explicando. E aí, beleza, o cara tem o conceito de magia, ele faz, enfim, ele pensa em várias outras coisas, mas se você traduzir isso de diversas formas, espiritismo. E aí, o cara não é espírita? Porque ele explica de outros jeitos uma coisa que seria que o espiritismo traz como, sei lá,
2 palavras, 3, o cara traz com 20. E aí? Não é espírita? Eu acho que cabe a reflexão. Antes da gente caminhar para o final, a gente pediu áudio de alguns amigos, né? Já passamos um pouco do prazo, mas vamos deixar o áudio tocando aqui para vocês escutarem também outras pessoas do movimento, diferentes regiões do Brasil, e a opinião que eles têm a respeito da nossa pergunta, que é: espiritismo é religião ou não é religião? Oi, Lorenzo, oi pessoal do Vibe Espírita, espero que todos estejam bem, parabéns pela iniciativa. E sim, eu considero realmente o espiritismo como uma religião. Desde quando eu entrei no espiritismo, por volta de 5 anos, a casa espírita que eu frequento trabalha essa ideia, até para desmistificar um contexto que existe na minha realidade, que era que a casa espírita que eu frequento era simplesmente a casa da sopa, né? Então era uma coisa que eu ia lá, as pessoas iam lá para buscar algo e acabou. Então por isso que é trabalhado muito essa ideia da religião, de falar, de divulgar, de dizer, olha, eu sou espírita, né? E levar realmente como uma crença. É claro que nesse ponto eu vejo que seria uma crença mais racionalizada, do você entender porque você acredita e não simplesmente porque alguém te disse para você acreditar, sabe? A gente não, né? Eu vou falar só por mim, mas eu busco muito esse ideário de que eu acredito por N motivos, porque eu questiono, porque eu leio, porque eu estudo e não simplesmente porque eu estou ouvindo alguém dizer que eu devo acreditar. Então é por isso que eu considero o espiritismo como uma religião, mas uma religião que te propõe ou deveria te propor a questionar. Tchau, gente. Até mais. Bom, me lançaram um desafio de pensar na resposta à pergunta: espiritismo é religião? E eu acho que eu quero começar minha resposta dizendo que, para mim, o conceito de religião que eu mais gosto é o do religare, né? De ligar, voltar a ligar. E entendendo que a religião ela tem esse papel de nos ligar ou nos religar a Deus, eu considero que o espiritismo é sim uma religião, porque é a partir dele que eu me sinto muito mais conectada com Deus e com o que eu acredito que seja essa entidade superior que, de alguma forma, organiza nossas vidas e nos dá suporte, nos dá acolhimento, enfim. Então, para mim, espiritismo é religião, sim. Olá, pessoal. Aqui é Kiko, pequeno trabalhador do movimento espírita de Leopoldina, e hoje me perguntaram se espiritismo é religião. E a resposta é: não, não é religião. Pelo menos não na acepção que nós damos à palavra religião hoje em dia, né, na atualidade. Por que não é uma religião? Porque o espiritismo, na sua ideia mais original, ela não tem dogmas, né? A doutrina não tem nenhum tipo de dogma. Então o espiritismo não é uma religião como a gente conhece as outras religiões, né? O espiritismo é uma doutrina científico-filosófica com consequências morais, né? Então, a partir do que se apura com a prática espírita ou espiritista, no que diz respeito à ciência, ao entendimento da ciência espiritual, e a partir do momento em que se reflete o que se apura dessa ciência espiritual, isso gera, ou pelo menos deveria gerar, consequências morais. Portanto, seria mais ou menos entender o seguinte: se a doutrina espírita prova a existência dos espíritos, né? E cientificamente, a partir do método de observação, eu consigo constatar a existência dos espíritos pós-morte, né? Isso precisa provocar em mim alguma reforma, né? Alguma evolução, alguma melhoria íntima, algum impacto positivo na minha moralidade. Então, esse é o meu entendimento. Espiritismo não é religião como a gente conhece religião hoje no Brasil e no mundo, mas sim uma doutrina científico-filosófica com consequências morais. Espero ter ajudado. Um abraço. Então, bom, eu não sei muito bem se a nossa audiência chegou em alguma conclusão do nosso episódio de hoje, mas também não é o nosso objetivo, né?
O objetivo é trazer a reflexão e, com certeza... Porque a gente não chegou. Exatamente. Não chegou. E espero que tenhamos cumprido o papel de trazer a reflexão e a discussão segue em frente. Quem sabe um parte 2. Lembrando que você pode seguir a gente no Instagram. Lá a gente posta também conteúdo nos stories, reels, etc. Você pode seguir a gente aqui também no Spotify. E uma forma de contribuir também para o nosso programa no Spotify é avaliando o nosso programa. Se você já assistiu algum episódio, tem como você dar 5 estrelinhas aí pra gente. Lembrando que a principal forma de propagar o nosso podcast é compartilhando com os amigos espíritas, com o grupo da mocidade, os grupos do WhatsApp aí. E lembrem-se que vocês podem sempre interagir com a gente nas nossas redes sociais ou no Spotify e dar a sua opinião também, que a gente pode trazer aqui pro episódio. É isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Se essa viagem valeu a pena, por favor, dê 5 estrelas. Episódio editado por Retenção Multimídia.